Compaixão. O Deus da Bíblia, o Deus vivo, mostra a sua relação pessoal com o seu povo. Em Juízes 10, nós lemos que o povo de Deus se afastou e foi buscar deuses falsos e ultrapassou todos os limites mínimos do bom senso. Então Deus os entregou ao sofrimento e quando eles clamaram a Deus e pediram ajuda, Deus, muito aborrecido, disse: olha, vocês vão lá e procurem os outros deuses, vão atrás daquilo que vocês acharam que podia ajudar. E nesse momento de conflito e de luta, a Bíblia diz então que Deus não pôde mais reter a sua compaixão por causa da desgraça e do sofrimento dos israelitas. Aquele amor profundo que não pode ver a dor dos outros é compaixão. É isso que temos da parte de Deus, é isso que devemos mostrar para com o próximo. Hoje e todos os dias são dias para adorar o Senhor. Então vem junto com a gente adorar, ouvir a palavra e buscar o Senhor nessa manhã. Deus abençoe. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Pelo que fez por mim. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Rei dos Reis, que treme a terra com trono santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus.
é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Todo aquele que crê seja batizado. Essa é a orientação de Jesus. Quando depositamos nossa fé em Cristo e recebemos a salvação pela graça e pela fé, a orientação do nosso Mestre, do nosso Senhor, é que a gente dê um testemunho público da fé. Por isso é tão importante ser batizado, aí contando com alegria para todo mundo que nós somos de Jesus, aleluia. Portanto, nós tivemos esse momento especial recentemente no nosso grande encontro IBNU, e você vai acompanhar esse momento de festa e de alegria quando duas queridas irmãs aí, Luciana e Isa, demonstraram a sua fé de maneira pública. E você que acompanha está sendo convidado. Você nunca foi batizado, nunca deu testemunho da sua fé, nós teremos um batismo em breve na IBNU antes do final do ano, portanto, apresente já o seu nome como aí uma demonstração da sua fé de que você assume Cristo publicamente diante de todo mundo, porque Ele perdoou os seus pecados. Acompanhe conosco esse momento tão especial de alegria, comunhão e celebração do batismo IBNU. Então agora, diante de todo mundo, Isa, você reconhece que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração? Então, mediante o seu testemunho que agora é dado perante Deus e os homens, como ministro do Evangelho, juntamente com o nosso querido pastor Guilherme, nós batizamos você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É que na nossa decisão diante de Deus, não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Não pode ser algo que alguém está fazendo porque a pressão social pede, então a gente faz. E eu conversei, uma conversa séria, direta com a Luciana há um tempo atrás, e ela falou, olha, pastor, eu tenho algumas dúvidas e eu não estou certo, e que este é o momento ainda. Eu falei, tá bom, Deus abençoe você, e é importante que a pessoa entenda, que Deus não força o coração de ninguém. Aquilo tem que vir uma convicção de dentro, de que a pessoa de fato reconhece Jesus. Então é com muita alegria, Luciana, com muita satisfação, juntamente aqui com o Guilherme, e nessa hora eu quero perguntar para você, você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador? Sim. Então, mediante o seu testemunho agora, que é dado entre Deus e entre os homens, como ministro do Evangelho, nós batizamos você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
tudo que tem vida. Louve ao Senhor. Estamos aqui hoje para celebrarmos, para louvarmos o nome do Senhor. Agradecer a Deus pelas ações missionárias da IBNU. Louvar a Deus porque até aqui Ele tem nos guardado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua grandeza, porque de Gênesis a Apocalipse o Senhor é o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que ama, um amor que nós não conseguimos realmente medir. Louvamos a Ti, Senhor, pelas ações da IBNU, por cada irmão, por cada um que tem se empenhado nesse período de pandemia, agora nos desafios da pós-pandemia. Usa-nos como igreja, usa-nos nesse processo e ajuda-nos a compreender esta etapa pós-pandêmica como igreja, como nós podemos cooperar, como nós podemos somar para a evangelização, para obedecer à grande comissão. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Jesus, sim, Jesus. Olá! O Ministério de Mulheres convida você, mulher, para no dia 27 de novembro deste ano, participar do Encontro de Mulheres da Noite dos Dons e Talentos. Nós vamos ter de jantar crepe, doces e salgados, com um investimento baixo. Se inscreva no Google Forms, porque ali você pode optar se você quiser fazer uma apresentação, usar sua criatividade. Você pode dançar, cantar, recitar, contar uma história. Se inscreva, venha participar conosco. Nós vamos também contar com a presença da doutora Marli Ferreira. Ela vai trazer uma reflexão que vai aquecer o nosso coração. Nós queremos coroar este ano com um encontro muito divertido, terapêutico. Venha participar conosco. Se inscreva no Google Forms. Procure mais informações com a conexão com a Isabel. Ela vai direcionar vocês para falar com a Rebeca. A Rebeca vai te orientar como você pode preparar o seu número. Vai ser muito bom. Contamos com a sua presença. Venha participar. Até lá! Olá, queridos, é um privilégio estar aqui nessa celebração e poder agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, pela palavra dEle que nos alcançou, por tantos queridos que têm se juntado à nossa comunidade, pelos batismos que tivemos essa semana, pelo privilégio que nós temos de termos sido supridos pela graça do Senhor e podemos estender a mão para aqueles que precisam e abençoar outras pessoas. Que Deus nos conceda sempre um coração grato e abençoe a cada um de nós na missão que Ele tem para a gente. Olá! Esse é um momento muito especial, é o momento que nós escolhemos para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A IBNU participa de vários projetos aqui no Brasil e no mundo. Aqui em São Paulo nós temos o Projeto Apiaqui, nós temos o Projeto UNA, onde muitas pessoas são abençoadas através desses projetos. Você pode contribuir de várias formas, através de Pix, através de transferência bancária, todas as opções aparecem aqui na tela. Então, venha nos ajudar, venha fazer parte desse projeto, contribua. Eu quero te convidar cada um de vocês para se juntar a nós agora em oração, em gratidão ao Senhor. Querido Deus, muito obrigada por cada um, Senhor, que separa um pouco para entregar ao Senhor, para ofertar, para fazer parte desses projetos, Senhor, para ajudar essas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, Senhor, pelos missionários que recebem uma parte dessa contribuição, Senhor. Abençoa cada um da IBNU que administra esses recursos, Pai. Abençoa a IBNU, abençoa os projetos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos, pela vida, pela sua bondade, sua graça e tanta coisa boa que Ele tem nos dado. E fazemos isso em conjunto neste novo dia, quando mesmo separados, mas unidos em espírito e unidos através dessa comunicação, né, que mostra o valor e a importância da inteligência humana para fazer diferença, né, na realidade desse mundo que foi criado por Deus. Nós vamos então agora ter oportunidade de dar atenção à palavra divina, à revelação de Deus, para refletir e ver que mensagem de Deus temos para a nossa vida e o nosso coração. E hoje nós vamos pensar sobre o tema intercessão ou destruição, Sodoma e a sua condenação. O que vamos encontrar quando lemos o texto de Gênesis, capítulo 18, é um texto que é bastante curioso, que chama bastante a atenção de todo mundo que lê a Bíblia e procura entender o que Deus tem para nos dizer num texto, por exemplo, como esse. Gênesis 18, a partir do verso 16, nós lemos o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. E o texto prossegue. No verso 26 diz: respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se eu encontrar 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, perguntou: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse: ainda não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse texto é bastante peculiar. E olhando para o livro de Gênesis, nós temos aqui um texto que, na verdade, começa aí pelo capítulo 12, quando o livro vai falar das narrativas dos patriarcas. E assim o texto se desenvolve e é interessante olhar a história como um todo para ver o que está de fato acontecendo aqui.
Abraão sai lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, vai passar ali pela região de Harã, né, na terra ali onde vão se definir os chamados arameus, na região da Síria, e então ele desce, chega na terra de Canaã e logo surge uma situação de dificuldade, de impasse entre Abraão e Ló. E nessa dificuldade é muito interessante a gente ver a importância de entender o que o livro de Gênesis, o que esse texto nos apresenta e como ele nos ensina na nossa caminhada de fé. Quando nós estamos pensando em doutrina, em ensinamento bíblico, que é uma ênfase importante deste mês aqui na IBNU, nós vemos que há vários aspectos importantes que dizem respeito a quem Deus é e como ele se relaciona conosco. Quando a gente estuda isso sistematicamente, a gente separa, né? Uma coisa estuda teologia, estuda antropologia, estuda soteriologia, mas é interessante ver como o texto bíblico traz essas coisas entrosadas, né? E que estão interrelacionadas, e a gente, prestando atenção, vai entendendo uma série de coisas de uma maneira vívida e que são importantes para entender quem Deus é e como ele age na nossa vida e qual é a nossa postura diante disso. Olhando então para a história, nós vamos ver Abraão num certo conflito com Ló. E esse conflito, né, acaba trazendo aí uma situação em que Abraão permite que Ló tenha a prerrogativa, o que é um tanto quanto estranho, porque ele é sobrinho de Abraão, a prerrogativa de escolher onde ele gostaria de estar. E eles estão na região montanhosa da Judéia, na região ali próximo de Jerusalém, e o Ló olha e vê o vale do Jordão que desce na direção do Mar Morto, uma área que o texto vai deixar claro que tinha bastante fertilidade. Essa área, ela tem sido modificada através dos séculos, mas nesse momento é um lugar aprazível, até porque a gente sabe que de fato a região tem muita fertilidade porque acumula nutrientes, né, em função do relevo, né, que através de séculos e séculos isso é acumulado ali, e qualquer presença de água, como se vê por exemplo em Jericó, em outras localidades, permite aí o surgimento, né, de uma vegetação que marca essa região fértil. E quando Abraão faz essa decisão e Ló olha, Ló guia a sua vida a partir do que ele pode ver. Como a gente faz, né? Essa é uma dinâmica importante na vida, porque a história de Abraão é uma história de pautar a sua vida com base na esperança daquilo que Deus disse. E a história de Ló vai se definir por uma escolha a partir do que ele vê e do que ele calcula, né, na sua atitude, vamos dizer assim, esperançosa de avaliar a vida a partir da mera visão. E o que vai acontecer? Enquanto Ló vai abrir mão da sua fidelidade a Deus, vai negociar aquilo que tem valor moral, tem valor espiritual, para que ele se estabeleça em Sodoma, Abraão parece ter sido deixado de lado. E nesse momento ele recebe a visita, né, especial aí do chamado mensageiro do anjo do Senhor, que é muito interessante, que aparece no próprio capítulo 18, e que o texto diz especificamente que o Senhor aparece a Abraão e ele vê ali 3 homens em pé que chegam diante dele, e essa visita é especial porque é a visita que confirma que Deus vai de fato dar um filho a Abraão sem que ele tenha condições, juntamente com Sara, de ter esse filho. E essa promessa aparece com expressão muito nítida. E quando está terminando, entra esse texto que nós encontramos aqui. E nesse texto de Gênesis 18, 16 em diante, né, esses mensageiros, curiosamente que são 3 e que são chamados de o Senhor, eles aparecem aí, né, e vão assim meio que se despedir de Abraão porque terminaram a sua jornada, como o texto vai
deixar bem claro, né? E o texto chama atenção porque diz que eles se levantam para ir embora e avistaram lá embaixo Sodoma. Então você vê aqui a questão do relevo, né? Eles estão na região montanhosa, aí, uns 800 metros acima do nível do mar, e olham Sodoma que está aí por volta de 1.100, 1.200 metros lá para baixo. E eles vão fazer isso, e nesse momento o que acontece? O Senhor diz, será que eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou fazendo? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Na nossa jornada diante de Deus, nós vamos encontrar uma realidade que é visível, que é perceptível, que está à nossa disposição. No entanto, fora dessa dimensão, Deus se mostra como um Deus soberano, sábio, mas também misterioso, em que nem todas as coisas que estão nas suas mãos e nos seus propósitos aparecem para a gente. Deus pede de Abraão simplesmente, ouça a minha palavra, a minha ordem, vá para a terra de Canaã e eu vou estar com você e vou abençoar você. Mas Deus não apresenta todo o cenário. Deus não mostra tudo, e as coisas vão acontecendo, e Abraão entra nesse exercício de fé, ao qual você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados, de aprender a depender de Deus na caminhada. E quando ele faz isso, então Deus agora diz, olha, escuta, Abraão, eu tenho revelação para trazer aqui, eu tenho novidade, você acha que eu vou esconder? Então, de fato, a situação de Abraão é uma situação de interrogação, como a gente tem, né? Porque Abraão mantém-se na sua fidelidade, na sua justiça, e parece que as coisas não estão caminhando bem. Ele só tem de Deus a sua palavra. Como acontece com a gente tantas vezes, a gente desanima na caminhada porque a gente só tem de Deus a palavra, mais nada. E o Ló parece estar bem. O Ló, que não deu atenção à palavra que se guiou pelos olhos, que foi atrás de Sodoma em função dos resultados imediatos do que ele poderia ter, parece que a coisa está boa, mas não é bem assim. Portanto, agora chega a hora de Deus dizer que ele vai trazer juízo sobre Sodoma. Você conhece, depois você pode ler com detalhe Sodoma, descrito no capítulo 19 de Gênesis. Nós vemos assim toda uma tradição bíblica e hebraica que fala de Sodoma e Gomorra, né, e também de localidades como Admá e Zeboim, como uma localidade de profundo desrespeito ao convívio com o semelhante, uma cidade, um ambiente onde toda a tradição hebraica é famosa por dizer que a coisa mais absurda que havia ali era valorizar a hospitalidade e o cuidado do próximo. A gente tem uma descrição muito nítida de um lugar com presença de promiscuidade e violência sexual, né? A história lá dos visitantes que vão trazer o juízo sobre Sodoma, que são os anjos, que quase são atacados e abusados, e Ló entra no meio, inclusive, e oferece às filhas uma coisa assim meio horrorosa, na verdade, né? E então o juízo de Deus cai sobre a cidade, que parece ser um lugar muito atraente, tão atraente, que a mulher de Ló, na hora da destruição, não consegue, né, ficar sem olhar para trás, porque o seu coração estava muito apegado à cidade, e o julgamento de Deus acontece. Então isso é importante, por quê? Porque na nossa jornada, quando a gente não vê as coisas acontecerem adequadamente, parece que Deus perdeu o controle do mundo, parece que Deus deixou de ser um Deus de justiça, parece que uma pessoa que se guia pela sua ganância tem melhores resultados na vida, e tanta gente que se baseia na fé e na esperança em Deus parece atravessar longos períodos de deserto e entra em dificuldade com isso. Mas isso não é assim. Por isso, a gente deve entender que a Bíblia deixa claro que Deus tem a sua hora certa de agir. E é isso que vai acontecer. Chegou o momento, chegou o ponto em que Deus vai estabelecer o seu juízo, e essa mão de juízo de Deus vai decretar a destruição de Sodoma e Gomorra. Aliás,
o que a arqueologia acabou de descobrir, um lugar em que muito possivelmente é, de fato, a Sodoma bíblica, que tem sinais de destruição de maneira semelhante ao próprio relato bíblico. Poucas semanas isso foi encontrado ali no contexto do Oriente Médio, na verdade na Jordânia. Portanto, o que nós vamos descobrir aqui? Se Deus é justo e Deus é um Deus todo-poderoso, o que eu deveria esperar da parte de Deus? É que a sua justiça estivesse acontecendo o tempo todo. Que toda vez que tivesse aparecendo, né, alguma espécie de cenário terrível, onde existe injustiça, maldade, opressão, imoralidade de qualquer tipo, Deus aparecesse lá exatamente para resolver a situação. No entanto, isso não acontece. E a pergunta é por quê? Olha que coisa interessante. Quando você ouve sobre a história de Sodoma e Gomorra, a gente imagina, puxa, Deus é um Deus irado, né? Destruiu as cidades lá com fogo, mas a questão, na verdade, é como Deus demora para agir, como Deus permite, parece claramente que Ele dá até a última chance. Eu não sei se você já tentou ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Eu tenho visto terapeutas, pastores, pessoas dedicadas à ajuda de gente em situação de necessidade. A pessoa vai lá pela 50ª vez, né, depois de 200 oportunidades, e chega um momento em que vê que a pessoa está recusando de fato essa ajuda. E aqui a coisa é mais ou menos semelhante, né? Quer dizer, Sodoma vai se corrompendo, vai ampliando, e Deus mostra a sua paciência, Deus mostra a sua longanimidade, Deus mostra a sua atitude de espera, de não agir de maneira imediata, simplesmente com o seu juízo. Isso não está claro à primeira vista, mas a gente vai ver, né, como isso vai acontecer e vai ficar claro na conversa que Deus vai ter com Abraão. Portanto, nós precisamos aprender a caminhar com fé. Precisamos saber que tudo tem o tempo de Deus e precisamos saber que toda injustiça, maldade permanente que não mostra arrependimento e assim se posiciona perante Deus, mais cedo ou mais tarde terá os desdobramentos inadequados para a dor humana, os resultados ligados ao juízo divino. E quando isso acontece, a palavra divina é muito clara. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. É interessante isso, né? Quer dizer, gente que está sendo vítima dessa maldade, de alguma maneira está clamando a Deus. Deus está sendo testemunha de tudo isso. E nessa linguagem em que Deus mostra, né, o seu cuidado de comunicar as coisas à semelhança dos homens, né, esse chamado antropomorfismo, Deus diz, eu descerei para ver o que eles têm feito, se isso corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Quer dizer, Deus vai trazer ali o seu veredito final de julgamento, né? E diante disso, é interessante, como é que Deus espera que nós venhamos a reagir diante dessa ação de juízo de Deus que cai, inclusive, sobre pessoas perversas. Interessante que aqui o Abraão entra na história. E ele entra na história de uma maneira que a gente acha curioso. Ele começa a discutir com Deus. E a palavra dele é uma palavra um tanto quanto forte. E isso chama a nossa atenção, por quê? Porque quando a gente aprende a doutrina da soberania de Deus e aprende a realidade da limitação e da fragilidade humana, a gente corre o risco de ter uma visão equivocada, de entender que se Deus é tão poderoso e Deus é tão soberano, quer dizer que eu não devo fazer absolutamente nada. Surge aí uma espécie de espiritualidade da inércia,
de pessoas que simplesmente não se importam e dizem, olha, Deus sabe de tudo e Ele pode fazer tudo, sabe de uma coisa? Deixa eu virar para o lado aqui e dormir. Mas não é isso que aparece na Bíblia. Há uma clara direção da parte de Deus de que as pessoas que estão caminhando com Deus pela fé, nesse relacionamento, que essas pessoas precisam aprender, num sentido adequado, a lutar com Deus, a serem ousadas, a serem corajosas. E você vai ver isso, né? Que todas essas pessoas na vida de quem Deus trabalhou, elas foram, digamos assim, manifestaram uma espiritualidade autêntica. E essa autenticidade, ela tem um quê assim de protesto. Ela tem um quê assim de interrogação. Não é um negócio assim, desculpe a expressão vaquinha de presépio, que a pessoa baixa a cabeça e tudo bem. Não. Tem perguntas sinceras, existem questões que são apresentadas e tudo isso é importante, é válido e é saudável. Essa ideia de que se as pessoas estão estudando a Bíblia, lidando com Deus, falando, elas não podem fazer perguntas, isso não pode fazer porque é ofensivo, onde já se viu, não é o caso na Bíblia. Todo mundo, você vê Davi nos Salmos perguntando, Senhor, como pode ser isso? A gente vê as perguntas profundas que aparecem no Eclesiastes. A gente vai ver Jacó lutando com Deus. E a gente vê o Abraão, e o Abraão começa então a fazer um questionamento, né, que tem muita sinceridade da parte dele, tem um lado pessoal envolvido, né, porque lá está o Ló, que por mais que tenha, digamos assim, dado dor de cabeça para o seu querido tio, é seu parente, e Ló parece ter uma boa família, né? Se a gente olhar bem o texto, né, que a gente lê na sequência, no capítulo 19, a gente vai ver, por exemplo, né, que Ló tem filhas casadas, que são 2, e com os genros, só aí já são 4 pessoas, né? Ele e a mulher são 6, ele tem 2 filhas que ainda são solteiras e não casaram, parece então incluir agora 8, né? E até mesmo se fala de filhos que podem ser homens. Então, quer dizer, a família de Ló parece aí se aproximar de, quem sabe, 10 pessoas, dependendo de como é que a gente junta esses textos que aparecem aí diferentes, né? Versículos que um pode incluir o outro ou não, mas é um número aí que se aproxima disso no mínimo, e talvez seja um número que reflita mesmo o tamanho da família de Ló. Então tem essas questões envolvidas, e o que acontece? Abraão começa a questionar a Deus, e é interessante a maneira como aparece. Ele vai dizer o seguinte, né, uma frase muito dura, né, dizendo, não agirá com justiça o juiz ou o soberano de toda a terra, né? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Então veja, Abraão não está desrespeitando a Deus, Abraão não está confrontando indevidamente a Deus, ele está abrindo o coração para perguntas sinceras e necessárias. Então preste atenção, na nossa caminhada de conhecimento de Deus, desse Deus soberano e desse Deus pessoal, amoroso, desse Deus que é juiz, desse Deus que é o Senhor do universo, você vai ver que nós temos os diversos atributos de Deus. Os atributos de Deus são as qualidades que Deus tem. Deus tem o que a gente chama de certos atributos que os teólogos chamam de incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade de Deus é algo que pertence a Ele. Deus não tem princípio nem fim, isso não é comunicável aos seres criados. Mas a bondade de Deus é uma característica que Deus tem e que as suas criaturas, como o próprio ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, pode ter também. E quando a gente pensa nesses atributos, onde é que está, digamos, o perigo da reflexão? É a gente pegar um atributo só, ou 2, e selecioná-los. Então tem gente, por exemplo, que quer um Deus só juiz, um Deus só bravo, um Deus condenador. Tem gente que quer um Deus só bondoso, só amoroso, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Tem gente que quer um Deus
totalmente distante, totalmente transcendente. Tem outros que confundem Deus com a própria criação. Então, quer dizer, é importante conhecer a palavra, estudar e descobrir que todos esses atributos de Deus estão presentes no Senhor e devem ser vistos de maneira equilibrada entre si. A gente não pode escolher um atributo e fazer de Deus um Deus limitado conforme a opção do nosso coração. E aí é que está a grande beleza desse texto, porque ele mostra para a gente Deus como Senhor condutor da história, Deus que revela a sua palavra, Deus que age no tempo certo, Deus que traz a sua revelação quando ela é pertinente, Deus que não deixa a coisa virar o caos absoluto, ele estabelece a sua justiça, e Deus que aceita a conversa sincera que o mero ser humano apresenta para ele. E é tão interessante, porque nós estamos o quê? No Antigo Oriente Médio, no ambiente nômade pastoril. E qual é a cultura desse pessoal? Você nem imagina. É a cultura do vendedor do mercado. É a cultura da pechincha. É a cultura do mercador que chega lá e traz um produto e escuta, você vai pagar quanto nisso aqui? É tanto, é tanto. E dentro desse ambiente, né, de conversa comum, é assim que Abraão, na sua simplicidade, vai conversar com Deus. Ele diz, espera aí Deus, o que eu sei do Senhor é que o Senhor é o Deus justo. Então o Senhor está falando que vai destruir a cidade? Espera aí, o Senhor já olhou direito? Preste atenção, não é isso que acontece com a gente? Quando uma situação nos surpreende, como uma ideia que eu tenho a respeito de Deus, de repente a minha experiência parece não bater com isso, você diz, poxa, mas será que nesse caso Deus deixou de ser bondoso? Será que Deus não estava sabendo disso? Será que Deus não é tão poderoso como eu imaginava? Será que Deus pesou demais o meu erro, por isso Ele não vai mais me abençoar? A gente levanta essas questões, só que a gente não tem a coragem de Abraão, de botar elas para fora. O que a Bíblia recomenda? Abra o seu coração sinceramente diante de Deus. É interessante essa ousadia da oração, essa ousadia da intercessão, ainda que seja por Sodoma, ainda que seja por situações que a gente diz, espera aí, isso aí não tem mais o que fazer. E Abraão vai conversar com Deus e é tão interessante, porque na conversa ele junta duas coisas aparentemente distantes. A sua coragem, a sua ousadia e a percepção de quem Deus é. Se reparou nos detalhes? É muito interessante a gente ver o texto, porque ele chega e diz, ele começa com um número bom, Senhor, olha, é o seguinte, se tiver na cidade 50 justos, claro que justo não quer dizer pessoa perfeita, não quer dizer que seja pessoa sem erro, né? Quem é o justo da cidade no final é o Ló, né? E o Ló cá entre nós assim, a gente não acharia que ele é exatamente o rei da justiça, mas é uma pessoa que não se corrompeu, a semelhança dos sodomitas que já tinham perdido todas as referências e estavam realmente numa situação de fim de linha. Aí, o que nós vamos encontrar aí é Deus, então, recebendo de Abraão, o Senhor vai destruir, se tiver 50, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor não vai poupar por amor aos 50 justos? Longe de ti fazer tal coisa. Interessante que Abraão começa, a partir do que se espera de Deus, a colocar isso diante do Senhor. Então eu queria convidar todos os nossos queridos que têm batalhas, lutas pessoais, espirituais, profundas diante de Deus, de não desistirem no seu coração, na sua proposta de vida diante de Deus. Não pense porque você passou 6 meses ou 1 ano, uma situação de dificuldade, que as coisas, talvez você pense, ó, Deus já se encheu de mim, já pedi isso 100 vezes, agora não pense dessa maneira. Abraão insiste, e o curioso é que em nenhum momento Deus se irrita, Deus não se ofende, Deus não diz, Abraão, você não tem vergonha não, Abraão? Você não conhece o seu lugar? É curioso, assim como um pai
gosta de ver a sinceridade do seu filho abrindo um coração, até mesmo numa situação difícil. Deus quer essa abertura do nosso coração, porque isso é relacionamento real, isso é verdade, isso é transparência, isso é colocar o coração diante de Deus, e é isso que acontece aqui. E nessa conversa de jeitão do Oriente Médio antigo, o Abraão vai, mas Senhor, olha lá, né? Como é que é isso? E se for 45? Se for 50 menos 5? O Senhor, né, vai fazer isso, vai destruir? E aí então Deus diz, ó, eu pouparei a cidade toda por amor dele. Você percebe? Deus é onisciente, onipotente. Deus podia logo encurtar a conversa. Deus podia falar, Abraão, é o seguinte, ó, o número de justos que tem são tantos. Eu já decidi o negócio, então para de ficar me aborrecendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu sou o Senhor ou não sou? Não, Deus deixa o Abraão conversar. É tão interessante isso. A semelhança de um adulto sábio, de um pai e de uma mãe, que dá trela para a conversa do filho, da filha, ou da criança, ou do sobrinho, da sobrinha, que a gente sabe que ele vai demorar um tempinho para chegar onde a gente quer chegar, e isso é a pedagogia divina. A pedagogia divina trabalha em cima da nossa limitação e fragilidade para nos levar ao amadurecimento necessário. E assim, ele continua, né? E aí a gente vê esse jogo interessante, né? Onde Abraão junta a ousadia com o temor. E eu vou dizer que isso é um dos grandes segredos da nossa caminhada de fé diante de Deus. Você não pode ser uma pessoa tão cheia de temor de Deus que você não tem nem coragem de orar. Vou orar, nossa, que eu falar com Deus. Já viu aquela pessoa mega envergonhada que não tem coragem de cumprimentar nem o parente que chegou, né? Ele não, né? Ele cumprimenta assim, levanta a mão de longe. Então isso não é legal. E também não é, né, adequada a pessoa que é sem noção no seu relacionamento e em vez de ser ousado é um blasfemo, alguém que perde as referências, alguém que de fato age de uma maneira que de fato é pecaminosa. Abraão, ele junta os dois, ele tem a ousadia, ele tem o temor, então ele chega, né? E aí ele vai dizer o quê, né? Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Aí você vê a sinceridade, você vê que Abraão não tem nenhum interesse de confrontação perversa diante de Deus, ele de fato quer um esclarecimento. Gente sincera, gente persistente, gente corajosa e com temor é gente que eu tenho visto caminhar e crescer na vida espiritual. Pessoas, desculpe a expressão, destrambeladas, que simplesmente querem fazer a coisa do seu jeito e não estão nem aí. E pessoas que escondem o talento, que são assustadoramente temerosas, que se preocupam apenas de não cometer nenhum deslize, não pisar fora do quadrado, também não chegam em lugar nenhum. Pessoas nessa sintonia de Abraão, sintonia com o salmista, sintonia com os corajosos que lutam com Deus, caminham na direção que é importante para a nossa vida. Então, o que a gente vai ver? Quando estudamos Sodoma e a sua condenação, no meio do caminho você tem a discussão de intercessão ou destruição. O papel importante desse ser humano frágil de perceber o mal no mundo, de saber dessa realidade, mas de trabalhar com a esperança de que buscando a Deus eu vou ter a resposta adequada e ele não desiste de Sodoma. A vida do povo de Deus caminha adequadamente por pessoas que não param de guerrear em oração, em intercessão, em lutar nessa dependência de Deus. E é muito interessante ver a sequência. Ele, né, vai mantendo aí a sua posição, né, de limitado, ele que é pó e cinza, e ele então continua, né? Ele fala em 45, ele fala
na sequência em 40, né, e o texto começa a economizar um pouco a discussão. Depois ele então prossegue, e olha só como a coisa amplia, né? Ele vai dizer, né, agora, no versículo 30, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. Quer dizer, ele não só reconhece que Deus é o Senhor, e ele chama Deus de Senhor, e reconhece quem ele é, mas ele também vê que Deus tem toda a razão para mostrar a sua repulsa de alguma atitude insolente de Abraão. Então ele, Senhor, não te ires, né? Permite-me falar. E ele entra, vamos assim dizer, com força, mas devagar. E aí então, mas e se for 30? E Deus continua pacientemente respondendo, não destruirei. Deus sábio, Deus soberano, Deus justo, Deus que é o Senhor, Deus bondoso, Deus que quer o seu coração, o seu relacionamento, quer conversa franca com você. Bate-papo de coração para coração, ainda que com toda reverência e com uma atitude de coragem diante de Deus. E Abraão prossegue, agora que eu já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se forem 20? Deus responde igualzinho, por amor aos 20, não a destruirei. Lemaam esrim, diz o texto hebraico. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E então Deus diz, por amor aos 10, não a destruirei. Ou seja, Deus já sabia de tudo. Deus já tinha feito a contabilidade. Não haviam 10 justos em Sodoma. A decisão divina, isso é uma coisa que a gente às vezes tem que tomar um cuidado, né? Não entendo por que Deus fez isso. Mas eu achei essa atitude divina na Bíblia ou na história muito pesada. A gente não sabe das coisas, a gente não tem a visão completa, a gente tem uma percepção limitada, né? Aquele negócio, você ouviu uma notícia de longe e a coisa apareceu para você de um jeito, quando você chega lá, conversa com as pessoas, vê de perto e descobre de fato como foi a história, você fala, puxa, eu não sabia disso, agora a situação é diferente. Então, com certeza, Abraão tinha toda a razão de fazer as perguntas, mas fica claro que Deus, o Senhor da história, o Deus poderoso, soberano, Deus Senhor da nossa vida e nosso querido Pai Celestial, sabe de todas as coisas, a sua decisão não foi uma decisão injusta, não foi uma decisão assim sem sentido, não foi uma decisão que deixou de contar com a sua misericórdia e com a sua graça, e foi uma decisão que esperou até o minuto final para acontecer da maneira adequada e certa. E tanto que isso acontece que Deus cumpre o seu papel, Deus manda mensageiros especiais para resgatar a Ló, a única família de justos que havia em Sodoma que tinha corrompido completamente o seu caminho. Deus salva, preserva Ló, e ele é salvo apenas com as suas 2 filhas. Aparentemente, o que acontece, né, a gente sabe que a esposa dele acaba não resistindo à tentação de olhar para trás, ele fica somente com as 2 filhas, sobrevivendo depois, conforme o relato de Gênesis capítulo 19, e a cidade recebe o juízo. O que para nós precisa ser algo importante de entender, porque tanta maldade, perversidade, injustiça, coisas absurdas no mundo, certamente se a paciência e a justiça que pertencem a Deus, que estão em operação, se essa paciência de Deus espera o tempo final e essas pessoas não se voltam para Deus, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus chega. Mas enquanto isso, essa ação de bondade, de advertência da parte de Deus está dada.
A nossa caminhada com Deus está bem definida e Deus nos chama a aprender a caminhar nessa dependência dele. E eu queria encerrar a nossa reflexão lembrando da expressão tão maravilhosa que nós encontramos da parte de Deus, que aparece aí no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, para mostrar como esse Deus, que mostra o seu poder, a sua transcendência e a sua bondade, o seu amor, a sua proximidade, a sua imanência, esse Deus de justiça é o mesmo Deus de graça, bondade e amor. Lemos Romanos 5:20, que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde o pecado transbordou, a graça, onde o pecado aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É curioso e não parece claro, né? Deus acabou de dizer em Romanos como o juízo dele veio sobre o mundo gentil, que vivia à semelhança das injustiças de Sodoma, e veio sobre os religiosos judeus que não tinham uma vida em sintonia com a intenção de Deus. E esse juízo veio, Deus coloca tudo isso e depois Deus vai dizer, olha, tudo isso, o pecado aumentou de tal maneira que Deus entra na história para manifestar a sua graça. Graça que deu a Sodoma tempo até longe demais, até não sobrar mais ninguém para que Deus exercesse a sua justiça, o seu juízo. Deus não ficou revoltado e diz, não, agora eu não quero nem saber, eu vou lá acabar com tudo. Não, Deus tomou todo o cuidado. O único justo que tinha lá, apesar da sua limitação, fragilidade, dos seus erros, dos seus problemas na vida de Abraão, Deus dá um jeito muito especial de tirá-lo de lá. Vemos que a graça esteve lado a lado com justiça, porque Deus é Deus. Foi esse mesmo Deus que, com sua graça, colocou a sua mão na vida de Abraão e abençoou e sustentou, apesar da sua falta de fé e suas dificuldades em tantos momentos. Foi esse mesmo Deus, com a sua graça e bondade, que agiu em Sodoma, agiu em Ló, agiu em Abraão, e agiu com a graça plena demonstrada em Cristo Jesus, que é proclamada aqui em Romanos de maneira especial. Portanto, Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração e que a gente cresça no interesse de conhecer de fato a Deus, entender os seus atributos e de caminhar com fé, com ousadia e temor na dependência de Deus, entendendo na mente e no coração os caminhos do Senhor, desfrutando desta graça que é estendida à sua vida e é um convite ao seu coração para aproximar-se desse Deus tão extraordinário, revelado nas Escrituras. Que Ele abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Amém. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura a dor no mal? Tu que és eterno Criador, Santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus?
foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Não passes de mim, não passes de mim, porque a minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque a minha alma te deseja. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é o meu Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. A vida triunfou, triunfou. Chegamos ao momento da nossa celebração quando podemos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, nos apresenta o apóstolo Paulo citando aquilo que veio da parte do Senhor Jesus, aquilo que ele mesmo recebeu e que nos fala a respeito do que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tomou o cálice, que são símbolos daquilo que envolve a nossa redenção. O pão representa o corpo de Cristo partido por nós e o cálice representa o sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados como sacrifício perfeito diante de Deus. É importante dizer que, mesmo sendo uma celebração online, para tantas pessoas que têm um tipo de trabalho diferente, pessoas que têm riscos de saúde, pessoas que não podem sair de casa, pessoas que ainda não têm condições de participar de uma ceia online, pessoas que vivem em regiões isoladas, sem uma comunidade na qual possam participar, você é mais do que bem-vindo neste momento de celebração da nossa ceia do Senhor online. Então, a semelhança do que nós vemos
da parte do Senhor Jesus esta ceia que representa a continuidade da nossa caminhada na fé. Então, neste momento, eu vou orar e vamos consagrar esses elementos neste momento especial, e em seguida, você que tem os elementos preparados aí, poderão todos tomar e comer em memória de Jesus. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo corpo de Cristo Jesus partido em nosso lugar, pelo sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque a salvação foi conquistada, porque o nosso perdão foi garantido. E agora celebramos em nome de Jesus e agradecemos a Ti pelo perdão e pela oportunidade de celebrar em memória de Jesus conforme a orientação da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Comamos todos em memória de Jesus agora e também bebamos do cálice em memória do Senhor que foi morto em nosso lugar. Amém. Oi, Tupinha! Que bom nós estarmos mais uma vez juntos para aprendermos da Palavra de Deus. E hoje a nossa história ela está lá em Mateus, no capítulo 22. Nela, Jesus estava mais uma vez com uma multidão ensinando, quando de repente apareceram alguns fariseus. E esses fariseus falaram o seguinte para Jesus: Mestre Jesus, nós sabemos que o Senhor é um homem íntegro e que ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não segue, não olha para a aparência dos homens. Ou seja, os fariseus chegaram como se eles acreditassem em tudo que Jesus estava ensinando, como se eles confiassem em tudo que Jesus estava ensinando. E logo em seguida, eles fizeram a seguinte pergunta: Jesus, nós gostaríamos de uma opinião. É correto oferecer impostos a César? Crianças, olha só, o que será que está acontecendo realmente nessa história? Vamos voltar um pouquinho mais. Alguns dias antes, esses fariseus, na verdade, olha só, tinham combinado entre si um plano para poder ver se pegavam Jesus falando alguma coisa errada. Vocês lembram quem eram os fariseus? Fariseus eram homens muito estudiosos da lei, eles sabiam muito sobre a lei de antigamente, de Moisés, da Torá. Eles eram homens que estudavam e eram muito inteligentes, sabiam muitas coisas, mas eles não estavam acreditando nos ensinos de Jesus. E por isso eles conversaram e tramaram uma ideia de ver se pegavam Jesus ensinando alguma coisa errada. E aí esses homens então foram lá e fizeram essa pergunta para Jesus sobre se era correto ou não entregar os impostos para César. Mas Jesus, ele conhecia o coração dos fariseus, assim como ele conhece o seu coração e assim como ele conhece o meu coração. Jesus sabia que eles, na verdade, não estavam querendo aprender realmente a importância dos impostos ou não. Na verdade, Jesus sabia que o coração deles não era um coração que queria aprender. Então Jesus olhou bem firme para eles e falou: hipócritas, por que vocês estão tentando me testar? Por que estão perguntando isso? E aí todo mundo já olhou assim. E aí Jesus disse: peguem lá a moeda. Olhem lá. De quem é o rosto que está na moeda? O que está escrito lá? Vocês podem ver que as moedas, elas têm rosto às vezes de pessoas, não é mesmo? E lá na moeda da época deles, o rosto que tinha era de César. Então, o pessoal respondeu: é de César. Os fariseus responderam: é de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus.
Ah, crianças, os fariseus ficaram assustadíssimos com a resposta, eles ficaram admirados com a resposta de Jesus, impressionados. Saíram bem quietinho de lá e não falaram mais nada. Poxa, o que nós aprendemos também com essa história? É um dos aprendizados. Às vezes, crianças, nós não estamos com as motivações corretas para aprendermos de Jesus. Esses homens eram muito estudiosos, talvez já tinham lido muitas coisas, mas nós temos que ter um coração ensinável para realmente nos aproximarmos de Deus e de Jesus. Vocês, por exemplo, às vezes, quando a gente é muito pequenininho, já aprende várias histórias da Bíblia desde pequeno, ou quando vai muito bem na escola, tira uma nota muito boa, às vezes o nosso coração vai se sentindo muito importante, muito especial, e a gente acaba se tornando pessoas arrogantes. Já ouviram essa palavra? Arrogância é quando você se acha melhor, superior do que os outros colegas. Acha que é mais inteligente, mais bonito, mais esperto. Não. E aí, quando a gente tem um coração arrogante, nosso coração acaba tendo muita dificuldade para realmente aprender. Os fariseus acabaram indo embora, se afastando de Jesus e não ficando junto com Jesus. Mas quando a gente tem um coração humilde, um coração ensinável, aí sim a gente vai aprender de verdade sobre o Mestre. Não adianta a gente entender que a palavra de Deus é um livro de sabedoria, que vale mais do que qualquer joia. Não adianta a gente entender que Jesus quer que as crianças aprendam, que a gente aprenda, e que não adianta apenas pegar a Bíblia e ler e aprender, e achar que vai aprender só lendo, mas com o coração pesado. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz e abrir o nosso coração para realmente aprendermos de Jesus, do Mestre, que quer nos ensinar. Abra o seu coração, tenha um coração humilde e um coração ensinável. O Ensino IBNU está encerrando o seu ano letivo com as 2 novas disciplinas. Aos sábados nós temos a disciplina A Missão no Mundo Pós-Pandemia, ocorrendo sempre às 19 horas com vários professores. E nas quartas-feiras, também às 19 horas, nós temos a arte de pregar e comunicar a palavra, com o professor Luiz Saião e os membros da equipe ministerial da IBNU. Então, se você talvez está chegando agora ou só ficou sabendo agora do nosso ensino IBNU, desse curso que nós chamamos de Teologia Missional, esse curso completo aí de 10 disciplinas que vem acontecendo desde o início do ano, você pode acompanhar essas disciplinas que estão lá no nosso canal do YouTube e também pode se inscrever no canal da Teológica para você receber todos os materiais das disciplinas e também um certificado de conclusão. Ainda dá tempo de você fazer isso, você tem o prazo até aí extenso para você poder concluir as outras matérias também e receber o seu certificado. Então fique ligado e acompanhe os cursos IBNU e 2022 nós teremos novidades. É com muita alegria que nós queremos comunicar que não só tivemos o concílio pastoral e também um momento de gratidão pela ordenação do nosso querido irmão Áquila Nascimento, e que agora o pastor Áquila Nascimento que estará em continuidade no seu serviço a Deus aqui na IBNU com a gente. Então, parabéns ao Áquila e à Isa, e que Deus abençoe e que nós venhamos a nos alegrar juntamente com ele por mais esse passo importante no ministério de serviço do Reino. Que Deus abençoe e receba aí, Áquila, o abraço de toda a IBNU neste momento tão especial. Como você já sabe, a IBNU presencial está funcionando todo domingo às 17 horas. Mas atenção, nós temos um espaço limitado. Então nós pedimos a gentileza para todos que não só observem as normas sanitárias, aquilo que é a recomendação para que nesse momento final de pandemia todos estejam bem, e que ninguém se esqueça, por gentileza, de
enviar a sua confirmação, porque o espaço é limitado e se tivermos muita gente chegando de uma vez, vamos ter dificuldade de acomodação. Então não se esqueça, observe aí o número da conexão e confirme até sábado, né, por favor, para que a gente possa se programar e fazer todas as coisas da maneira adequada na nossa celebração presencial. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a sua participação na nossa celebração, essa celebração que tem a intenção de mostrar, dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz, essa maravilhosa graça de Cristo Jesus que nos faz caminhar junto com Ele. Então, nós convidamos você a ser nosso ajudador, nosso cooperador, distribuindo esse conteúdo para os seus familiares, para os seus amigos, espalhando essa boa mensagem aí através das suas redes sociais. E muito importante, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal do YouTube para você receber todas as notificações. Também você precisa ativar ali o sininho para você receber as notificações do nosso canal, e se inscreva também no nosso Instagram e no nosso Facebook, onde nós postamos as nossas atividades, e você pode sim compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você tem contato. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e nós estamos aqui juntos na próxima semana, mais uma vez, para adorar o Senhor. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro.